Olha, minha rapaziada, essa informação não é minha, é informação lá do pessoal do GE, do Globoesporte.com, mas a gente vai repercutir aqui ao natural, porque eu acho uma informação muito relevante de um jogador de muito peso, né? Estamos falando, obviamente, da situação do Eduardo Sacha, um nome que tá repercutindo bastante na torcida do Atlético, e acho natural que repercuta, né? Acho que de todos os nomes que a gente conversou e especulou e imaginou na janela de transferências, para mim o nome do Eduardo Sacha é com sobras o melhor, com sobras o jogador que geraria o maior impacto na equipe, com sobras o jogador que geraria a maior capacidade de desequilíbrio ali no time do Atlético. Então, no final das contas, falar sobre Eduardo Sacha, para mim, é falar sobre um jogador que agregaria muito. O torcedor do Atlético gosta muito da fala mudança de patamar, mas eu acho que pensando na construção de um ataque ali, eu acho que a gente poderia falar com tranquilidade sobre essa esse cenário de um Atlético com um ataque muito melhor a partir da chegada do Eduardo Sacha, seja para a posição do Viveiros, seja para a posição do Julimar. Eu gosto muito do jogador, particularmente é um dos meus jogadores favoritos dentro do futebol brasileiro. Você está falando de um jogador que, para mim, tem uma característica muito rara no futebol brasileiro, que é a capacidade de ser um camisa 9 e um camisa 10, algo que a gente já vê em mais larga escala no futebol europeu, jogadores de peso tendo esse papel tático, saindo para construir, abrindo espaço para quem chega de trás. E acho que no futebol brasileiro você tem o Eduardo Sacha com a inteligência para ser um jogador que faz esses movimentos e impacta diretamente os times que ele representa com esses movimentos. Então você ter o Eduardo Sacha ali como um dos seus atacantes é você trazer muita inteligência, um nome muito cerebral ao contexto em questão, trazer um nome muito cerebral ao contexto para pensar em gerar desequilíbrios ali. Acho que hoje no futebol, quando você busca jogadores que possam gerar por vantagens a partir de tempo e espaço, a inteligência de um Eduardo Sacha é fundamental. E foi um jogador que foi amadurecendo em alguns momentos, jogando pelo lado como um ponta, principalmente com a camisa do Inter, já no Santos, no Galo, foi se tornando um camisa 9. Eu acho que o amadurecimento do Eduardo Sacha foi transformando ele nesse playmaker, que talvez seja a característica que mais me chame a atenção no Sacha como um todo. Como consegue criar situações o tempo inteiro, como consegue gerar contextos o tempo inteiro. Um jogador que eu acho que chegaria exatamente para ocupar uma vaga nesse ataque do Atlético, mas eu fico em dúvida como a gente utilizaria o Eduardo Sacha, porque para mim o Eduardo Sacha na formação que a gente usa hoje seria um jogador para atuar no lugar do Julimar, como esse segundo atacante. Mas aí a gente não teria também possibilidade de ter um ataque em transição com tanta força que a capacidade física tanto do Julimar quanto do Viveiros oferece. É uma dupla que se complementa muito nesse sentido. Então você teria o Sacha mais cerebral lançando bola para o Viveiros, mas aí você tiraria protagonismo de um Julimar, que é um jogador que o Atlético está segurando, pensando exatamente numa temporada que o Julimar possa explodir. Então eu fico em dúvida, apesar de gostar muito do jogador, eu vejo talvez ele até vindo pro Atlético para ser uma espécie de camisa 10, num Atlético jogando, quem sabe, com dois volantes, o Sacha de 10, dois alas e dois atacantes, ou um 4-2-3-1, onde você teria dois pontas muito abertos, dois volantes, um centroavante e o Sacha. Eu vejo ele muito mais nesse posicionamento de um camisa 10 que pisa na área, que entra em condição de finalizar, que entra em condição de estar sempre chutando a gol, e eu acho que tem um poder de decisão muito interessante, né? Acho que o Eduardo Sachi
para a torcida do Atlético fica marcado como um jogador que decidiu um confronto direto no momento ali de rebaixamento, que foi o confronto de Atlético e Bragantino quando o Atlético lutava para a permanência na primeira divisão, mas é um dos jogadores que, por exemplo, tenha o maior índice de gols de cabeça nos Brasileirão de ponto corrido. Não parece ser muito perfil do jogador, mas sempre está em condição de finalizar. Acho que é um jogador que tem agilidade para gerar pequenos desmarques contra os atacantes adversários. Então, no final das contas, eu boto o Eduardo Sacha numa posição ali de reforço de peso, cara. Dentro das possibilidades que o Atlético tem, seria um reforço de peso. Acho que a gente naturalmente vai entrar no assunto de um Odair que realmente está cobrando que o Atlético tenha esse nível de exigência maior no mercado da bola, de estar buscando sempre jogadores que possam gerar um impacto maior. Eu acho que se tem um lema que o Odair busca, talvez seja qualidade é melhor do que quantidade, e acho que o Eduardo Sacha impactaria bastante o time do Atlético. Seria, assim como o Portilho, um reforço pronto para nos ajudar nos mais diversos contextos de Série A. Óbvio que você tem um porém, que é a realidade financeira do Atlético, os salários que o Atlético vem pagando não são salários tão por altos como o Eduardo Sacha já recebe há um bom tempo, vencimentos na casa dos 1 milhão ali, então você fica sempre muito receoso. Será que o Atlético vai ter condição de pagar um valor tão alto para o Eduardo Sacha? Mas no final das contas, eu acho que a entrega técnica do jogador e sabendo os valores que a gente tem hoje no futebol brasileiro, eu tenho uma visão assim que valeria muito a pena o Atlético buscar esse tipo de investimento, que valeria muito a pena o Atlético buscar esse tipo de jogador que gera impacto, que gera o cenário de, pô, vamos fazer algo acima da média com esse nome. Então, além da questão financeira, óbvio que você vai ter uma negociação difícil. Imagino que o Bragantino não vai querer perder o jogador. É uma referência técnica do time do Bragantino ao natural. Então, também tem uma questão ali de o que a gente pode imaginar que o Atlético vai ter de barganha numa negociação com um time que não precisa de dinheiro, que é o caso do Bragantino. Mas volto a dizer, tecnicamente, para mim, supera qualquer negociação, supera qualquer envolvimento que o Atlético teve no mercado da bola, que o Atlético teve nessa construção. E eu espero do fundo do coração que o Atlético sacramente essa negociação, porque o ataque do Atlético ganharia uma referência de um nível bem alto, assim. Ganharia um jogador que eu acho que pode desequilibrar jogo grande, que conquista ponto, que entrega gol e que potencializa quem tá no arredor dele, né? Volto a dizer, a inteligência talvez seja uma das características mais subestimadas que você tem hoje no futebol. Mas eu acho o Sacha extremamente inteligente. Então, pode vir, Eduardo Sacha, reforço de muito peso mesmo.